Ou você ainda é aquele professor que começou a dar aula em 1996 e está até hoje dando a mesma aula? Então, bora aqui, vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos agora para a parte teórica. O que é didática? Então, olha lá. Didática é um ramo da pedagogia que se dedica ao estudo e à reflexão sobre os métodos e técnicas de ensino. Então, falando do Libânio novamente, ele fala o seguinte, que a didática ela tem um papel central de orientar a prática pedagógica, ajudando o professor a planejar, a organizar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, num contexto geral, a didática é a ciência e a arte de ensinar. Às vezes os alunos mesmo comentam, esse professor não tem didática, ele não sabe ensinar. Ou às vezes fala, esse professor, ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue passar. Ele tem muita experiência, né, lá no mercado de trabalho. Por exemplo, eu dou aula, né, há 17 anos, não sei se eu falei o tempo para vocês no começo, mas eu dou aula há 17 anos, então a gente ouve os alunos falarem, mas esse professor tem muita experiência, né, porque eu dou aula nas escolas técnicas, então, esse professor tem muita experiência técnica. Esse professor já fez pesquisa, esse professor tem publicação científica, tem mestrado, tem doutorado, mas ele não tem didática. Ou seja, ele não consegue se planejar, fazer um processo avaliativo, preparar a aula de forma que atinja o público-alvo, porque a gente tem perfil, né? A gente tem, por exemplo, o ensino fundamental 1, a gente tem o ensino fundamental 2, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doc. Então, a gente tem, na educação, como educadores, a gente vai ter N perfis de aluno. Então, por isso, a gente precisa adaptar o nosso modo de ensinar, ou seja, adaptar também a didática, que é o papel central, que é o orientador da nossa prática pedagógica. Então, o que Libânio diz, né? Vou ler exatamente para vocês o que está aqui. Ele diz o seguinte, que didática é a ciência da arte de ensinar. Isso é bonito, né? A gente precisa resgatar esse amor pela docência. E as pessoas precisam resgatar o respeito ao professor. Então vamos continuar aqui. Ela é uma disciplina que busca compreender os processos de ensino e aprendizagem. Então, o professor, ele também precisa se atualizar. O professor, ele tem que se atualizar, tá? Por quê? De novo, se eu estou falando que nas etapas do ensino a gente tem público-alvo diferente, a gente tem a cada geração uma mudança nesse público-alvo também. Não são só as questões, né? Lá no material de pedagogia, eu coloquei isso para vocês. Não é só a questão da fisiologia dessa etapa da vida, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento motor. E sim, a gente está recebendo gerações a cada década, sei lá, eu pela minha prática docente, a cada 3, 4 anos, vem uma geração um pouco diferente em determinados aspectos. Agora, por exemplo, a gente está na geração em que a gente tem alunos, né, que têm algumas dificuldade de se concentrar, não usam a tecnologia a seu favor, acaba atrapalhando. E nós, então, como que a gente vai se adaptar a isso? Como que a gente vai utilizar
principalmente isso a nosso favor dentro da sala de aula, tá? Então, olha lá, a didática é uma disciplina que busca compreender os processos de ensino e aprendizagem, estabelecendo os métodos mais eficazes para promover o conhecimento. Professor, você que está aí me ouvindo, você já parou para fazer essa reflexão? Quais são os métodos mais eficazes para essas novas gerações? Para essa geração da tecnologia, tá? Eu tenho um curso que é elaboração de e-books e aulas com inteligência artificial. Dá para contar nos dedos os professores que têm interesse. Aí é uma crítica. Por quê? Gente, porque esse professor precisa se adaptar também às novas tecnologias. Ele precisa criar métodos aproximados dessa geração. Criar métodos que funcionem com essa geração, para ele conseguir promover o conhecimento. Eu estou falando do lado do professor, tá? Não estou falando que tudo é responsabilidade do professor, não. Tá? Eu não estou falando do outro lado. Aqui a gente está falando de formação de professor, de estudo, né? Para, como é que se diz? Para poder se preparar para concurso, para a prova nacional docente. Então, tudo isso é uma reflexão também que a gente precisa fazer, tá? Vamos continuar aqui. Qual então, já puxando esse gancho, qual então a importância da didática na formação do professor? O que o Libânio continua dizendo? Ele enfatiza que o professor deve ser um profissional reflexivo. Pronto, matou. É o que eu estou dizendo desde que a gente começou a conversar. O professor deve ser um profissional reflexivo, tá? Por quê? Ele tem que ser capaz de adaptar as suas estratégias didáticas às necessidades dos alunos. Bom, acho que eu vou até acabar com a aula agora, porque o que aconteceu? Professor, você precisa fazer reflexão. E não é um dia, não é dois, não é três, saiu daquela aula, né? De novo, eu não estou dizendo que o processo de ensino-aprendizagem é a única responsabilidade do professor. A gente tem todo um contexto, ok? Então, mas a sua parte, você é capaz de adaptar suas estratégias às necessidades dos alunos? Ou você ainda é aquele professor que começou a dar aula em 1996 e está até hoje dando a mesma aula?